Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo 24. A equipe de louvor fica atenta à mensagem. Se o Espírito dirigir aí algum louvor, né? Fica ligado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra versão diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Podeis assentar. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Somente o pecado separa o ser humano de Deus. O profeta Isaías, ele profetizou, Deus falando através do profeta Isaías: os meus ouvidos não estão agravados, não estão impedidos de ouvir as vossas orações. A minha mão, diz o Senhor, não está encolhida. É como se Deus estivesse respondendo a um questionamento do seu povo Israel: por que tu não nos ouve? Então Deus está dizendo: eu estou ouvindo. Por que tu não operas? Deus está dizendo: a minha mão está estendida. Então por que não conseguimos ver, testemunhar o teu agir? Aí logo a seguir Deus diz assim: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando Paulo escreve isto aos Romanos, ele está escrevendo algo que Deus já havia revelado, sendo que agora Deus está dizendo que não apenas o povo de Israel, mas todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo
sequer. E porque todos pecaram, a consequência é esta: estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então a questão que nós podemos sair daqui pensando é: o que devemos fazer para voltar a desfrutar da presença gloriosa de Deus? Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir à luz das Escrituras. Porque se nós ficarmos em nossos achismos, nossas suposições, nossas ideias, corremos o grande risco de partir para a eternidade e continuar afastados da presença de Deus. Eu já contei aqui um testemunho uma certa vez. A gente morava numa vila, e quando eu estava chegando, surgiu a oportunidade de eu conversar com um vizinho. Eu contei isso aqui uma vez. E então, ele conversa vai, conversa vem, a gente tentando praticar o evangelismo pessoal, e a gente vai fazendo comentários, e aí ele revelou o que ele pensava a respeito dessa nossa condição de imperfeitos diante de Deus. Ele disse assim: ô Marcos, o meu pensamento é, esse é o perigo, o meu pensamento é, eu acho que, eu penso, esse é o perigo. Olha o que ele disse para mim. Eu estou falando em alguém que mora na cidade do Rio de Janeiro, em pleno século 21, e ainda está pensando equivocadamente quanto à eternidade. Irmãos, nós precisamos urgentemente avisar a toda a população da cidade do Rio de Janeiro sobre o que a Bíblia diz acerca disso. Porque olha o que ele disse para mim. Não, eu penso o seguinte, é mais ou menos assim: nós temos um banco no céu de crédito. E aí cada vez que eu cometo um pecado aqui, um erro, aí o meu crédito vai diminuindo. Olha o pensamento das pessoas em pleno século 21, na cidade do Rio de Janeiro. As pessoas acham que tem crédito no céu. Como tem crédito no céu se a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus? Nós não temos crédito no céu, nós temos é dívida. Agora atenção, é uma dívida impagável. Se nós juntássemos todos os nossos recursos, todas as nossas boas obras, todos os nossos impostos pagos, todo o nosso trabalho honesto, se juntássemos toda a nossa boa conduta, continuaríamos devendo, continuaríamos perdidos, porque Deus já revelou. Não é o que eu acho, é o que Deus já revelou. Deus já revelou: todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Deus já revelou: não há um justo sequer. Deus já revelou:
todos pecaram e estão afastados e estão mortos e destituídos da presença de Deus. E Deus já revelou, isso não se resolve por boas obras. Isso não se resolve por méritos. Isso não se resolve por justiça própria. O profeta Isaías já tinha dito isso: as vossas justiças são como trapos de imundícia. Por mais perfeito que achemos, por mais completos a nossa perfeição, diante da exigência da santidade de Deus, é como trapos de imundícias. Então volta a questão, o que fazer então? Porque se não tem o que fazer, estamos perdidos, irmão Jorge. Estamos perdidos. Mas aí vem o Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. No versículo 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, é pela fé, para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Irmãos, o que devemos fazer? Então Deus já revelou a nossa condição, e Deus já revelou a sua provisão. Deus revelou a nossa condição e Deus revelou a sua provisão. E a terceira coisa que Deus revelou: como que nós podemos usufruir desta provisão. Então você vai sair daqui hoje pensando nisso. Deus revelou a nossa condição. Segundo, Deus revelou a sua provisão. E terceiro, Deus revelou como eu posso usufruir desta provisão. Em primeiro lugar, João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Os irmãos estão lembrados? Uma multidão que foi beneficiada pela multiplicação dos pães e dos peixes. Quando essa multidão retorna ao lugar da multiplicação dos pães e dos peixes, não encontram Jesus ali. E aí descobrem que Jesus pegou um barco e passou para o outro lado do mar da Galileia. E aí a multidão entra no barco e também vai para o outro lado, porque eles querem encontrar Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eles encontram Jesus. E eles dizem: nós estamos te procurando. E Jesus responde: eu sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão me procurando porque ontem vocês comeram bastante pão, bastante peixe, estão saciados. Em outras palavras, e vocês estão querendo comer mais. Por isso que vocês estão me procurando. E aí Jesus disse assim: mas vocês devem se esforçar, vocês devem se interessar, vocês devem ter a mesma disposição para fazer as obras de Deus.
E aí a pergunta do povo foi: que faremos para executarmos as obras de Deus? O que eu devo fazer, Jesus, para executar as obras de Deus? Versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Aleluia! Creia em Jesus Cristo como o enviado de Deus para morrer na cruz pelos teus pecados. Creia em Jesus Cristo como o enviado de Deus para sofrer o castigo que nós merecíamos. Creia em Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e hoje está à direita de Deus, intercedendo por todo aquele que se aproxima de Deus. Creia em Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Este sangue é poderoso para nos purificar de todo o nosso pecado. Creia, creia, creia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos encontrar Paulo e Silas na prisão, e meia-noite eles começam a cantar e a orar. Eles não murmuram, eles cantam e oram. Estão sofrendo, mas não reclama. Está cantando e está orando. Está doendo, mas não murmura. Está cantando e está orando. E perto da meia-noite, de repente, aleluia, de repente, veio um terremoto e as cadeias se abriram, as correntes se quebraram. E a Bíblia diz que o carcereiro, quando viu que as portas se abriram, a Bíblia diz, ele supôs, ele pensou, ele achou. Então, eu repito aqui a advertência bíblica: cuidado com as suas suposições, cuidado com os seus achismos, cuidado com as suas percepções. Nós somos muito limitados. Não pense que o teu modo de pensar e a tua capacidade de achar é suficiente para te conduzir por este caminho. Esse caminho é um caminho santo. Nós não podemos depender das nossas suposições, das nossas percepções, dos nossos achismos, porque isso pode causar prejuízo para você. Aquele carcereiro pensou que todos os presos tinham fugido, aquele carcereiro pensou que todo mundo tinha desaparecido, e ele sabia que ele ia pagar com a própria vida, porque assim era a lei daquela época. Ele pega da espada e ele diz: eu vou me matar aqui mesmo, eu vou enterrar essa espada no meu corpo, e assim eu vou dar fim a esse castigo. Quando ele pensou em fazer isso, eis que ele ouve uma voz, é a voz de Paulo: não faças isto, não tire a tua própria vida, não pense que tudo está perdido, não pense que não tem saída, todos nós estamos aqui. Quando ele ouve aquela palavra, aí vem a pergunta: o que eu devo fazer então para ser salvo? Quem pergunta, encontra a resposta. Quem quiser, Deus vai falar. Palavras de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e glorifica o Senhor.
Primeira revelação de Deus quanto à terceira verdade revelada. Primeira verdade, Deus revela a nossa condição. Segunda verdade, Deus revela a sua provisão. E terceira verdade, Deus revela como podemos usufruir da sua provisão. Então, anota aí, crendo em Jesus Cristo. A nossa relação com Deus é uma relação de fé. Se você duvidar, você não vai alcançar. Se você quiser todas as informações de Deus para depois crer, você não vai ter. Se você quiser as explicações de Deus para depois acreditar, você não vai ter. Você vai continuar patinando. Então, o Espírito de Deus está falando com você agora. Você tem que acreditar. Você tem que crer. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Lázaro está morto. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Já está 3 dias e cheirando mal, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. A pedra é grande, está na boca da sepultura, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. O mar está na frente e o exército de Faraó está atrás, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jairo não precisa levar Jesus para a tua casa, porque a tua filha já está morta, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Segundo ponto, para usufruir da provisão de Deus, você primeiro precisa crer. Segundo ponto, a primeira pregação da igreja nós encontramos em Atos 2. Lá está a primeira pregação da igreja. E quando Pedro termina de pregar, e os irmãos poderão atestar isso em casa, lendo Atos 2, Pedro primeiro explica que a descida do Espírito Santo era resultado do cumprimento de uma profecia, lá de Joel, e depois ele vai e fala de Jesus Cristo, que foi entregue nas mãos dos homens, sofreu, foi crucificado, morreu, e é justamente aquele que era o Messias prometido. Resultado, o Messias, o ungido, o Salvador que veio para salvar o seu povo mesmo o entrega para ser crucificado. Sendo que ele não fica morto, ele ressuscitou ao 3º dia e voltou para o céu. Aí, quando Pedro diz isso, a Bíblia diz que algumas pessoas com o coração tocado, e aí entra a diferença entre os ouvintes. Tem gente que só ouve com intelecto. Tem gente que só ouve com a mente. Mas lá naquela multidão, diante dos apóstolos, tinha gente ali que o coração, opa, essa palavra aí, peraí, ai, meu Deus, o que é isso? O quê? Eu rejeitei Jesus? O quê? Eu sou culpado porque Jesus foi para a cruz? O quê? E ele agora está no céu? Meu Deus, o que será de mim então? Aí a Bíblia diz que eles perguntaram para Pedro: que faremos, irmãos? O que eu devo fazer diante desta verdade revelada?
que eu devo fazer diante dessa minha condição de perdido, de pecador, de imundo? O que eu devo fazer diante dessa minha condição? Quem pergunta, encontra a resposta. Quem se interessa, Deus vai se revelar. Quem quer, vai entender. Quem deseja, vai encontrar. Aleluia! Que faremos? Resposta de Pedro em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Arrependimento é mais do que tristeza. Arrependimento é mais do que confissão. Arrependimento é mais do que simplesmente sentir um remorso. Tem gente que fica triste, mas não se arrepende. Tem gente que reconhece que está errado, mas não se arrepende. Tem gente que confessa com a boca: eu errei, mas não se arrepende. Porque para ter arrependimento, tem que juntar tudo isso e incluir mais um aspecto. Eu também já disse isso aqui uma vez. Uma ilustração que eu considero, eu ouvi essa ilustração há mais de 30 anos atrás, e eu considero perfeita. O que é o arrependimento bíblico? Porque essa palavra aqui, no grego, é metanoia. Metanoia é a palavra grega traduzida para a nossa língua como arrependimento. E sabe qual é o significado dessa palavra? Mudança. Metanoia, mudança. É daí que vem metamorfose. Eu, como peguei muito trem, eu me identifiquei bastante com essa ilustração. É como se eu tivesse chegado na estação de Madureira. Cheguei centenas de vezes naquela estação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem já viu aqui o filme Central do Brasil? O irmão sabia que o Marcos Santana aparece nesse filme? Sem querer. É porque é muito rápido. Logo no começo do filme, a cena que aparece é a estação final da Central do Brasil. Quem já viu vai lembrar disso. E aparece uma multidão saindo dos trens e não é que aparece eu, irmão. Eu estou com a agenda assim na mão, ó, que eu tinha essa mania de ir para o trabalho com a agenda. Então, acho que é por isso que eu me identifico com essa ilustração. Aí eu vou para Madureira. Madureira, na época, tinha trem parador, trem direto. Trem para Campo Grande, trem para Santa Cruz, trem para Japeri, trem para Deodoro. Irmão, é trem para tudo quanto é lugar. Mas se eu tiver na minha mente para onde eu quero ir, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Eu chego na estação, fiz isso N vezes. Quando eu chego na estação, irmão, lá tem 3 plataformas. Aí na dúvida eu perguntava assim: vem cá, o que está vindo aí? É esse ou esse? Já aconteceu de eu não perguntar e descer na plataforma errada. E aí, antes de entrar, vai para o tal, não, é outra. Irmão, tem que subir correndo a escada e descer para o outro lado para poder pegar. Senão, está arriscado a pegar o trem errado. Aí a pessoa quer ir para Santa Cruz. Ela vê, qual a plataforma? É aqui. Mas fica atento aí, tá? Porque aqui passa para Santa Cruz e aqui passa para Japeri.
Aí tem gente que na plataforma que está, né? Tá vindo o trem aí! Pela hora, esse aí só pode ser o de Japeri mesmo. Só pode ser. Aí o trem abre a porta, tu entra. Entra, fecha a porta e o trem parte. Aí você continua lá. Ó, daqui a pouco eu estou chegando aí, tá? Já estou no trem já. Que bom, veio rápido hoje o trem. Tá legal. Vai chegar depois de Deodoro. Para aqui é Santa Cruz. Para aqui é Javeri. Aí tu olha assim. Aí tu pergunta para o companheiro. Esse trem está indo para Santa Cruz? Não, para Japeri. Pronto. Primeiro aspecto do verdadeiro arrependimento. Mente. Você toma conhecimento que você está errado. Você toma conhecimento que você está indo na direção errada. Até então você pensava que estava certo. Agora você... Segunda coisa, teu emocional, tua emoção. Irmão, acelerado. Meu Deus do céu, como é que pode, Senhor? Não é para Japeri que eu quero ir. Eu quero ir para Santa Cruz. Mente e emoção. Está faltando agora o terceiro aspecto. Mente, emoção, ação. Não adianta você ficar dentro do trem chorando, aflito e tremendo. Vai continuar indo para Japeri. Vai continuar indo para a direção errada. Irmãos, sabe o que vai acontecer? Na primeira estação que esse trem parar e abrir a porta, cai fora desse trem, porque tu está indo para o lugar errado. Cai fora dessa composição e espera, porque vai passar uma composição que está indo para o lugar que você precisa. Mas quando chegar essa composição, tu tem que entrar, porque não adianta ficar na plataforma. Tô errado, tô roubado, tá errado, tá roubado, tá triste, mas tem solução para você. Entra no trem certo. Essa noite essa igreja é uma estação. E esse trem que você está aí, todo errado, indo para o lugar errado, Deus detém esse trem aqui. Essa porta vai se abrir e Deus está te chamando, cai fora. E por quê? Porque tem um trem aqui chamado trem da salvação. O maquinista é Jesus. A porta está aberta. Entra! Isso é arrependimento. Terceiro aspecto, para usufruir da provisão de Deus, você precisa crer, você precisa se arrepender, você precisa se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Marcos capítulo 10, um jovem rico, ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta de Jesus: você sabe os mandamentos, guarde os mandamentos. Resposta do jovem rico: já guardei todos eles. Tirei 10 nessa prova, guardei tudo. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou e lhe diz: falta-te uma coisa.
pega todos os teus bens, vende, distribui para os pobres e vem e segue-me. Aquele jovem que chegou interessado pela vida eterna, aquele jovem que achava que estava cumprindo tudo, o interesse acabou, a disposição acabou. Por quê? Ele ouve de Jesus uma exigência que ele não aceitava. Sabe o que estava faltando na vida daquele jovem? Se submeter ao senhorio de Cristo. Os mandamentos eu guardo. Agora, Jesus vir me dizer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Isso não. Os mandamentos eu guardo. Agora, Jesus querer mandar em todas as áreas da minha vida? Não, isso daí não. A Bíblia diz que ele se retirou. Ele se afastou, ele saiu da presença do Senhor. Está faltando na vida de muita gente é se submeter ao senhorio de Cristo. Quando tudo perante o Senhor tudo e tudo e todo lhe é tirar de você o controle e botar em Jesus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos dar uma paradinha aqui? Pode ficar por aí mesmo. E por último, para desfrutar da provisão de Deus, você precisa crer. Você precisa se arrepender. Você precisa se submeter ao senhorio de Jesus. E por último, venham comigo no caminho de Damasco. Tem gente que diz que Paulo caiu do cavalo. Não está escrito que Paulo estava a cavalo. Ele está no caminho de Damasco. Ou a pé ou no cavalo, isso não é o mais importante. O mais importante é que ele está no caminho de Damasco. Ele está indo para Damasco, mas ele não está indo para Damasco para buscar Jesus. Ele está indo para Damasco para prender e matar os discípulos de Jesus. Ele não está indo para Damasco louvando, ele está indo para Damasco bufando, espumando e cheio de ira. Ele não está indo para Damasco para se reunir com o povo de Deus, para louvar, orar e buscar a Deus. Ele está indo para Damasco para buscar o povo de Deus, para prender, matar e destruir. Mas antes que ele chegasse em Damasco, Jesus chegou nele. Que essa noite seja a noite que Jesus vai chegar em você. E a Bíblia diz que uma luz mais brilhante do que o sol de meio-dia brilhou, de tão intenso que ele ficou cego e caiu no chão. Quando ele caiu no chão, as pessoas que estavam com ele ouviram um som, mas Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Mas ele estava perseguindo era a igreja. Mas quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. Quem toca num servo de Deus, numa serva de Deus, está tocando na menina dos olhos do Senhor. Por isso que Jesus se apresenta assim. Quem és, Senhor? Pergunta de Paulo.
quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, essa apresentação, aí Jesus fala, né? Tu és para mim vaso escolhido, dura coisa será para ti se você resistir à minha vontade, ao meu plano na tua vida. Dura coisa será para você se você não se submeter a mim. Dura coisa será para você se você endurecer teu coração, não vai dar certo, tu vai se quebrar todo, porque Jesus é Senhor, é soberano, Ele age, Ele opera, Ele pode, Ele faz, Ele exalta, Ele humilha, Ele tira, Ele bota. Depois que Jesus se apresenta a ele, ele se rende ali a Jesus. Aí interessante. Primeira pergunta de Saulo: quem és, Senhor? Presta atenção nisso. Quem és, Senhor? Quando ele descobre que quem está falando com ele é o Senhor Jesus, vem a segunda pergunta de Saulo. É tipo assim: é o Senhor? Sou eu. É Jesus? Sou eu. O que queres que eu faça? Ele se submete a Jesus. Ele reconhece o senhorio de Jesus e se submete a Jesus. O que queres que eu faça? Resposta de Jesus é a resposta. É a quarta resposta. A pergunta: o que eu devo fazer para usufruir da provisão de Deus? Atos 9:6. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus não disse tudo para Paulo. Jesus não disse tudo para Paulo. Paulo tomou conhecimento do que Jesus queria a respeito dele por intermédio de Ananias. Entra lá, e lá alguém vai te dizer o que você precisa fazer. Então, quarta coisa: instruções bíblicas. Você precisa se deixar ser instruído a respeito da vontade de Deus. Cuidado com esse pensamento. Estou assim com Jesus, ó. Ah, é? É. Minha relação com ele, falo direto com ele, e ele fala direto comigo. Ah, é? O que ele tem falado contigo? Ouça o que o teu Senhor fala para você agora. Preste atenção às instruções da minha parte que você tem ouvido no meio do meu povo. Se submeta às instruções da minha parte que a minha igreja tem transmitido para o meu povo, para usufruir
da provisão de Deus, tem que crer, se arrepender, se submeter ao senhorio do Senhor e receber as instruções da parte de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. De pé, em nome de Jesus. Fui alcançado por tua graça maravilhosa. Se tiver alguém aqui nessa noite que trouxe salvação, que está precisando para mim, aceitar Jesus eu não mereço como Senhor e Salvador da sua vida, mas por misericórdia eu te convido a sair do seu lugar recebi. e vir aqui à frente. A igreja vai orar por você. Deus já fez em mim. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje para a comunhão da igreja? Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Se hoje eu não tenho o que espero, Aleluia. aprendi a confiar meu coração Aleluia. a ti, Aleluia. num Deus que cumpre Aleluia. tua palavra e me guarda. Glória a Deus. Mesmo quando penso que é chegado ao fim, Aleluia. preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um Detalhe para ti. Aleluia. Fui alcançado por tua graça, Os alcançados. maravilhosa Levante a sua graça, mão, que glorifica, trouxe adora, salvação agradece, para exalta. mim. Aleluia. Eu não mereço Glória a tanta Deus. graça, mas por misericórdia Adore, recebi. exalta, glorifica, O louve. maior milagre Deus já fez em mim. Fui Cansado por Aleluia. tua graça, Glória a maravilhosa graça, Aleluia. que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado Por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Quantos já receberam o maior milagre? Quantos já receberam o maior O milagre? maior milagre Quantos? Deus já Adore, fez em glorifique, exalta. mim. Aleluia. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Evangelista Josué, vem aqui fazer essa oração. Que o Espírito Santo opere em cada mente, em cada coração. Que essa palavra frutifique nos corações e nas vidas.